Gênesis capítulo 1. Deus cria os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O primeiro versículo da Bíblia concede-nos um relato satisfatório e útil sobre a origem dos céus e da terra. A fé do cristão humilde compreende melhor este fato do que a fantasia dos homens mais doutos. Através daquilo que vemos no céu e na terra aprendemos sobre o poder do grande Criador. Que o fato de sermos criados e o nosso lugar como homens nos lembrem de nosso dever cristão de manter sempre o céu à vista, e a terra sob os nossos pés. O Filho de Deus, que é um com o Pai, estava presente quando o mundo foi criado, ou melhor, sabemos que o mundo foi feito por ele e sem ele nada foi feito. Elevados pensamentos deveriam existir em nossa mente a respeito do grande Deus que adoramos, e a respeito deste grande mediador em cujo nome oramos. Aqui, mesmo no princípio do texto sagrado, lemos sobre este Espírito Divino cuja obra no coração do homem é mencionada tão frequentemente em outras passagens da Bíblia. Observe que, no princípio, não havia algo desejável para se ver, pois o mundo estava informe e vazio, era confusão e desolação. De modo similar, a obra da graça na alma é uma nova criação, e em uma alma sem a graça, que não nasceu de novo, existe desordem, confusão e toda má obra, está vazia de todo o bem, porque está sem Deus, é escura, está em trevas, este é o nosso estado por natureza, até que a graça do Todo-Poderoso realize em nós uma mudança. A criação da luz. Disse Deus, haja luz. E houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Disse Deus, haja luz, ele a quis, e imediatamente houve luz. Que poder existe na palavra de Deus? Na nova criação, a primeira coisa que é levada à alma é a luz, o Espírito Santo opera na vontade e nos afetos iluminando o entendimento. Aqueles que por causa do pecado estavam em trevas, pela graça encontraram luz no Senhor. As trevas estariam sempre sobre o homem caído se o Filho de Deus não tivesse vindo para dar-nos o entendimento, conforme registram João capítulo versículo 5-20. Deus aprovou a luz que ele mesmo desejou. Deus separou a luz das trevas, pois que comunhão tem a luz com as trevas? No céu há perfeita luz e nenhuma escuridão, no inferno, a escuridão é absoluta e não há sequer um raio de luz, o dia e a noite pertencem ao Senhor. Utilizemos então ambos para sua honra, cada dia no trabalho para ele, descansando nele a cada noite e meditando diariamente em sua lei. Deus separa a terra das águas, a terra se torna frutífera. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. E assim foi. Chamou Deus ao firmamento o céu. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. E assim foi. Chamou Deus ao elemento seco terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus, produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que, segundo as suas espécies, deem fruto que tem em si a sua semente, sobre a terra. E assim foi. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto que tinha em si a sua semente, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. A terra estava desolada, porém, através de uma só palavra, encheu-se das riquezas de Deus, essas riquezas continuam pertencendo a ele. Ainda que seja permitido ao homem utilizá-las, elas pertencem a Deus e devem ser empregadas para o seu serviço e honra. A terra, conforme a sua ordem, produz pasto, ervas e frutos. Devemos dar a Deus a glória sobre todo o proveito que recebemos por meio do produto da terra. Se desfrutamos de benefícios por meio dele, que é a fonte, por meio da graça devemos regozijar-nos nele também quando se secam os riachos temporais da misericórdia. Deus forma o sol, a lua e as estrelas. E disse Deus,
haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais e para estações, e para dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu, para alumiar a terra. E assim foi. Deus, pois, fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, fez também as estrelas. E Deus os pôs no firmamento do céu para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. O quarto dia de trabalho dá conta da criação do sol, da lua e das estrelas. São todas obras de Deus. Fala-se das estrelas tal como aparecem diante de nossos olhos, sem mencionar a sua quantidade, a sua natureza, posição, tamanho ou movimentos. As escrituras não foram feitas para satisfazer a nossa curiosidade, e nem mesmo para tornar-nos astrônomos, mas para conduzir-nos a Deus e fazer-nos santos. Os luzeiros do céu foram criados para servirem a Ele, e isto fazem fielmente, brilhando a seu tempo sem faltar. Nós também estamos como luzeiros neste mundo para servirmos a Deus, porém, correspondemos de modo semelhante à finalidade para a qual fomos criados? Não. A nossa luz não resplandece diante de Deus do mesmo modo que as suas luzes brilham diante de nós. Utilizamos a criação de nosso Senhor, porém, a obra de nosso Senhor tem para nós pouca importância. Deus cria os animais. E disse Deus: produzam as águas cardumes de seres viventes, e voem as aves acima da terra no firmamento do céu. Criou, pois, Deus os monstros marinhos, e todos os seres viventes que se arrastavam, os quais as águas produziram abundantemente segundo as suas espécies, e toda a ave que voa, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produz a terra seres viventes segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis, e animais selvagens segundo as suas espécies. E assim foi. Deus, pois, fez os animais selvagens segundo as suas espécies, e os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Deus ordenou que fossem feitos os peixes e as aves. Ele mesmo executou esta ordem. Os insetos, que são mais numerosos do que as aves e as feras, e tão curiosos, parecem ter sido parte da obra realizada neste dia. A sabedoria e o poder do Criador são admiráveis tanto em uma formiga como em um elefante. O poder da providência de Deus preserva todas as coisas, e a fertilidade é o efeito de sua bênção. O homem, criado à imagem de Deus. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. O homem foi criado depois de todas as coisas, isto representava para ele tanto uma honra como um favor. Contudo, o homem foi criado no mesmo dia em que os animais o foram, o seu corpo foi feito da mesma terra da qual eles foram feitos. E enquanto o homem está em seu corpo físico, habita a mesma terra com os animais. Não permita Deus que, agradando a nosso próprio corpo e aos seus desejos, façamo-nos como os animais que perecem. O homem foi criado para ser uma criatura diferente de todas aquelas que haviam sido feitas até então. Nele deveriam ser unidos a carne e o espírito, o céu e a terra. Deus disse: façamos o homem, quando foi feito, foi criado para glorificar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Neste grandioso nome somos batizados, pois a este grande nome devemos o nosso ser. É a alma do homem que leva especialmente a imagem de Deus. O homem foi criado reto, conforme Eclesiastes capítulo 7 versículo 29. O seu entendimento via clara e verdadeiramente as coisas divinas,
não havia erros e nem equívocos em seu conhecimento, a sua vontade consentia imediatamente com a vontade de Deus em todas as coisas. Os seus afetos eram normais, e não tinha maus desejos e nem paixões desordenadas, seus pensamentos eram facilmente levados a assuntos sublimes e permaneciam focados neles. Assim eram os nossos primeiros pais, santos e felizes, quando tinham em si mesmos a imagem de Deus. Porém, quão desfigurado está a imagem de Deus no homem! Queira o Senhor, por sua graça, renová-la em nossa alma. A designação dos alimentos. Disse-lhes mais: Eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu e a todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. As ervas e as frutas devem ser a comida do homem, incluindo o milho e todos os produtos da terra. Que o povo de Deus lance sobre ele os seus cuidados, e não estejam ansiosos pelo que comerão ou pelo que beberão. Aquele que alimenta as aves do céu não permitirá que os seus filhos passem fome. Finalização e aprovação da obra da criação. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Quando pensamos a respeito de nossas obras, encontramos, para vergonha nossa, que em grande parte estas têm sido muito mais. Porém, quando Deus viu a sua obra, tudo era muito bom. Era bom pois tudo era exatamente como o Criador queria que fosse. Todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio, o bendizem, portanto, bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Bendigamos a Deus pelo Evangelho de Cristo e, ao considerar a sua onipotência, fujamos nós, pecadores, da ira vindoura. Se somos novamente criados conforme a imagem de Deus em santidade, finalmente entraremos nos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Se inscreva no canal e venha aprender comigo, Evangelista Masayuki. Sou evangelista na Assembleia de Deus Ministério Santidade ao Senhor, sede da Convenção CEMUB na cidade de Restinga, SP.